Olá, hoje a nossa aula de comunicação em saúde vai debruçar-se sobre os modelos da escola semiótica. Portanto, vamos debruçar-nos sobre os modelos de Peirce, Saussure, hum, e ainda um modelo de gestão, da comunicação e dos seus conteúdos, hum, e v vamos tentar perceber qual a sua importância para os profissionais de saúde. Como é que estes modelos podem ajudar os profissionais de saúde a comunicarem de forma mais eficaz com os seus pacientes. A escola semiótica estuda os signos e os seus significados, e a comunicação é compreendida como a produção e a troca de significados. Portanto, hum, eh, o modo como se produz significado, o modo como as mensagens passam a ser interpretadas e partilhadas, tanto pelo emissor como pelo receptor, são o foco de interesse deste tipo de modelos. Os principais autores foram Peirce e Saussure, que são filósofos e linguistas, foram filósofos e linguistas. Existem outros autores mais modernos, que se debruçaram sobre esta forma abstrata, muito abstrata de e enraizada na filosofia, de conceptualizar a comunicação, nomeadamente Humberto Eco. Um, Estes autores consideram que, para que dois indivíduos comuniquem, é imprescindível que entendam o que as suas mensagens significam. Portanto, é imprescindível que partilhem o significado o mesmo significado relativamente às mensagens, o que nem sempre acontece. Um, Portanto, estes autores focam-se no estudo das razões que levam a que uma mensagem signifique algo, isto é, como é que um conjunto de signos se transforma numa mensagem. E a escola semiótica desdobra-se em três grandes áreas de estudo: no estudo do signo, estuda os diferentes signos, a maneira como estes podem veicular significados diferentes, como se relacionam com os utilizadores, os sistemas em que os signos se organizam, nomeadamente os códigos, e também o estudo da cultura, como os signos e os códigos se organizam, de uma forma mais ampla. E um signo, para Humberto Eco, é tudo aquilo que, de acordo com as normas socialmente estabelecidas, pode ser tomado por outra coisa. Por exemplo, um signo linguístico, ou seja, as palavras, estão no lugar de objetos ou ações. Um, e algo é um signo apenas porque alguém o interpretou dessa forma. Dito de outra forma também, um signo é algo abstrato, que se convencionou que significa um determinado conceito. Um símbolo, por exemplo, nós poderíamos pensar signo e símbolo são a mesma coisa, mas não são, porque um símbolo é algo de concreto que se convencionou que tem um significado abstrato. Por exemplo, o símbolo, a pomba da paz é algo de concreto. Uma pomba, sem o raminho de oliveira, é apenas uma pomba. Quando se adiciona o raminho de oliveira, todos nós identificamos como o símbolo da paz. Então, algo de concreto, que é uma pomba, com o raminho de oliveira, passa a ser um símbolo que se convencionou que significa a paz. Então é um símbolo, porque é algo de concreto que passa, devido a uma convenção generalizada, a significar algo de abstrato. O signo é algo de abstrato que se convencionou que significa, pode significar algo de abstrato ou pode significar algo concreto. Por exemplo, o signo há aquele símbolo da paz, que é portanto, uma esfera, e que é muito conhecido. Isso não é um símbolo, é um signo, porque é algo de abstrato que todos nós convencionamos que significa a paz. Uh,
os sinais de trânsito são signos que significam algo de concreto, que estão na substituição de algo de concreto. As palavras são signos linguísticos, também são signos, que se convencionou que significam ações, objetos, etc. Portanto, signo e símbolo são coisas distintas. A escola semiótica, em relação, por exemplo, aos modelos da escola processual, atribui um papel muito mais preponderante ao receptor, inclusivamente designa-o por leitor, porque este tem uma atitude participativa na comunicação, é ele que interpreta as mensagens, o significado dos signos e depois do seu conjunto, do texto, é criado pelo menos parcialmente pelo receptor ou neste caso pelo leitor. Neste âmbito e nesta questão das diferenças de significado que pode ter uma mensagem estas diferenças têm a ver também com a forma como o signo se constitui. Neste caso, o modelo semiótico de Saussure defende que um signo é composto pelo seu significante, ou seja, pela existência física, e pelo seu significado, ou seja, pelo conceito mental. O significado pode ser muito diferente para diferentes receptores ou diferentes leitores, assim como pode ser diferente entre o receptor e o emissor. Portanto, o mesmo significante pode ter múltiplos significados. E porquê é que isto é muito importante para o profissional de saúde? Por exemplo, ah, o signo tuberculose, o seu significante é unanimemente aceito por todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. É um quadro de sintomas que foi unanimemente definido e que todos os profissionais sabem o que significa. No entanto, o seu significado varia muito de acordo com quem está a interpretar esse signo. Por exemplo, para o médico pode significar o mesmo, o significado e o significante podem estar sobrepostos, mas para o doente não, porque para o doente o significado de tuberculose pode não ser apenas uma doença descrita num manual, mas sim pode interpretar aquela doença como um castigo de Deus, como uma agressão à sua autoimagem, pode sentir profunda vergonha pela doença, pode acarretar estigma social, pode acarretar sofrimento, incapacidade, etc. Portanto, as doenças não são vistas e não são percepcionadas pelos doentes da mesma maneira que são percepcionadas pelo profissional de saúde, assim como os diferentes doentes podem ter diferentes interpretações de uma certa doença, de um certo signo, assim como também, dependendo da fase da vida em que nós estamos, as doenças também podem ter diferentes significados. Hum, Portanto, isto também é verdade, eu utilizei o exemplo da tuberculose, mas pensem numa cirurgia à anca, por exemplo, após uma queda, um doente pode interpretar o processo de reabilitação como algo extremamente agressivo, se calhar caiu porque foi um castigo de Deus por ter tido determinado tipo de comportamento no passado, e por isso vai influenciar muito a reabilitação porque torna-a mais difícil, torna-a mais complexa, não é? As pessoas que estão com uma certa vulnerabilidade, incapacidade de lutar e com sintomas depressivos têm mais dificuldades depois em aderir às prescrições do fisioterapeuta e têm mais dificuldades em lutar, e aqui é muito importante o tal empoderamento. Mas é importante, de facto, o fisioterapeuta estar muito atento a estas questões. Para isso tem que ouvir de facto o seu paciente, saber ouvi-lo, saber interpretar. Para Peirce, o principal interesse é de facto, portanto, destas teorias, o principal interesse é a compreensão que temos da nossa experiência e do mundo que nos rodeia. E, portanto, interessa-se pela significação, procura nas relações estruturais entre signos, pessoas e objetos. E o que é que isto significa em termos práticos para o fisioterapeuta? Basicamente que um diagnóstico, seja ele qual for, seja de tuberculose, seja de problemas de motores, etc., nunca está completo, nunca está completo, enquanto o fisioterapeuta, enquanto o profissional de saúde não perceber exatamente
que representações é que o doente tem da sua doença. O que é que significa para aquela pessoa fazer uma cirurgia à anca? O que é que significa para aquela pessoa fazer um processo de reabilitação após uma queda? O que é que significa para aquela pessoa uma tuberculose? Isso vai influenciar muitíssimo a aderência a qualquer tipo de terapia. Pearce classificou ah, os signos classificou-os da seguinte forma: o ícone, o ícone é a forma como o signo se assemelha ao seu objeto, portanto, os sinais de trânsito são uma forma de ícones. Os índices, que podem ser também chamados como sintomas ou sinais, por exemplo, o barulho de um carro indicia a presença desse mesmo carro, determinado quadro sintomático denuncia uma determinada doença, tudo aquilo que o emissor transmite sem intenção de o fazer, na comunicação, entende-se por índice. Por exemplo, um fisioterapeuta que não esteja muito consciente dos seus enviesamentos implícitos, pode denunciar, do ponto de vista não verbal, determinado tipo de ideias e determinado tipo de preconceitos que possa ter e que não está consciente dos mesmos. Portanto, isso são índices da comunicação. E dão muito, estes índices permitem que o receptor compreenda muito bem a mensagem, sobretudo se estamos a falar de índices não verbais, os aspectos não verbais das mensagens são aqueles que são aqueles que denotam, que mostram ao emissor, que mostram ao receptor, ao leitor, de facto, a intenção com que as mensagens são dadas. Por isso, esta questão é tão importante. Depois, outra categoria é o símbolo, em que eu já falei nisto, em que não existe uma ligação entre o signo e o objeto. As pessoas convencionaram que a pomba da paz fosse uma pomba com o raminho de oliveira, mas de facto uma pomba. Porque é que a pomba haveria de simbolizar a paz? Pronto, tem o significado bíblico, é certo, mas quer dizer, foi algo que foi convencionado. De facto, uma pomba não tem propriamente nada de muito concreto do ponto de vista físico que transmita a paz, por assim dizer. Pronto. Ferdinand Saussure era linguista, preocupou-se sobretudo com os símbolos e com o estudo dos símbolos, mas outros autores definiram também um conjunto de conceitos que é importante reter, sobretudo se somos profissionais de saúde, nomeadamente a questão da denotação, que é a relação entre o significante e o significado, portanto, naquele modelozinho do triângulo do Saussure, ou seja, é o significado superficial dos signos. Ou seja, se por exemplo o doente diz é muito difícil marcar consulta, está apenas a descrever um facto. É difícil de marcar consulta. É o significado objetivo, superficial, a denotação. Mas existe também uma outra categoria e que é muito importante para o profissional de saúde, que é a conotação. Ou seja, é a interação do signo com os sentimentos e emoções dos utentes. No fundo, aqui, pegando um pouco em Peirce, é um bocadinho fazendo aqui um bocadinho da relação com a teoria do Peirce, é aqui um pouco a questão dos índices, não é? Os sinais. Ou seja, então, uh, um, são as significações mais subjetivas que são dadas pela forma como dizemos as coisas. São os segundos sentidos, os sentidos subjacentes às mensagens que estamos de facto a transmitir, que são dados pela entoação com que dizemos as frases, são dados pelos nossos índices emocionais, pelas pistas emocionais que estamos a transmitir. Então, portanto, é a conotação que dá o significado à mensagem. O paciente tem, para cada palavra, uma interpretação pessoal. E a doença é uma experiência única, colocando muitas vezes as pessoas doentes num mundo segregado. Tudo isto também é diferente consoante a fase de desenvolvimento que o indivíduo pelo qual o indivíduo esteja a passar ou a vivenciar. Portanto, a conotação que é dada é, digamos que é a parte mais importante da mensagem. Outro conceito
fundamental é a de mito. São histórias através das quais uma cultura explica ou compreende um dado aspecto da realidade ou da natureza. Portanto, mas são mitos porque nem sempre são verdade e muitas vezes até são mesmo falsas. A ideia de que, por exemplo, doentes analfabetos não compreendem as explicações médicas, ou se eu não prescrever, o doente vai pensar que eu sou mau fisioterapeuta ou mau médico. Portanto, existem muitos mitos, alguns deles enraizados em estereótipos, e é importante que o fisioterapeuta esteja consciente que eles existem, que também os tem, que também partilha deles, porque eles estão disseminados na sociedade, mas é importante avaliar o que é que o paciente pensa. O que é que o paciente pensa das situações para perceber que mitos é que podem estar subjacentes na comunicação entre ambos, entre o profissional e o utente. As metáforas são formas de expressar de forma pouco habitual certos termos e são muito úteis para transformar conceitos abstratos em conceitos concretos. São muito úteis, sobretudo na educação para a saúde, em que em que o profissional pode e deve encontrar exemplos na vida do utente, exemplos da vida do utente, que o ajude a compreender conceitos médicos que são importantes para que o utente tenha uma melhor qualidade de vida. Outra situação que ocorre e que é importantíssima ter em consciência, que é a metonímia, que é tomar a parte pelo todo. Portanto, basicamente significa que existe uma associação de significações ou de significados dentro do mesmo plano. Certas notícias, como as notícias de saúde, em certas notícias de saúde ocorre muito isto, mas não só. Isto é um fenómeno que ocorre muito facilmente, que basta um profissional de saúde ter um comportamento menos correto, isso é noticiado e imediatamente as pessoas, o emissor, desculpem, o receptor, quem está a ouvir, pensa logo, todos os profissionais de saúde fazem este ou aquele comportamento incorreto, não é? Se uma pessoa é mal atendida num serviço de saúde, pode pensar logo, o Serviço Nacional de Saúde tem um péssimo atendimento. E, no entanto, foi só uma situação que ocorreu. Portanto, isto ocorre e vocês têm que ter muita consciência desta situação, daí a questão da relação ser tão importante com o utente, vocês ouvirem o utente, de estabelecerem uma parceria com o vosso paciente e de perceber e de o compreenderem, porque estes fenómenos ocorrem com muita facilidade. Depois o código, outra situação, outro conceito que é importante definir neste âmbito, o código é um sistema de regras aceitas essas regras, aceitas por todos os membros dessa mesma comunidade, e quando falamos de código e da sua classificação falamos de John Fiske, que classifica-os de acordo com duas grandes classes, os códigos de grande e de pequena difusão. John Fiske foi ele ainda é vivo. Portanto, é um professor de comunicação, analisou programas, utilizou para a análise nas suas teorias programas de televisão. Portanto, ele analisou programas de televisão e cunhou, desenvolveu o conceito de comunicação democrática. Portanto, ele analisou os programas de televisão e analisou a comunicação no sentido de dividir uma comunicação com um tipo de código para as grandes massas, em que se acentua as semelhanças entre o emissor e o receptor, e, pelo contrário, portanto, uma comunicação que faz exatamente o oposto, que é acentuar as diferenças entre o emissor e receptor. E então, os códigos de grande difusão são os que cabem na primeira categoria, são os códigos que assentam num acentuar de uma linguagem que aproxima os emissores dos receptores, e, pelo contrário, os de pequena difusão acentuam essas diferenças, acentuam numa relação assimétrica em que o emissor sabe mais do que o receptor, e basicamente essas são aquelas relações mais comuns
portanto, nas relações de saúde, não é? Portanto, são eruditos, socialmente valorizados, na ciência são muitas vezes utilizados, e os códigos de pequena difusão têm a sua, obviamente, utilidade, mas o que eu quero chamar a atenção é que vocês não caiam no medicalês, que é uma forma de código restrito, isto dito assim de uma forma um bocadinho uma brincalhona, um medicalês, utilização de jargão profissional de uma forma muito acentuada quando falam com os vossos utentes. Portanto, vocês são profissionais, são bons profissionais, sabem tudo sobre aquilo que têm que fazer para tornar a vida para tornar a vida das pessoas melhor, mas devem comunicar evitando usar este medicalês. Portanto, um jargão muito carregado, acentuando a diferença entre vocês e o vosso paciente. Tem aqui um exemplo, pronto, depois podem ler se quiserem, precisamente desta situação, que isto no fundo é uma manifestação de poder do profissional de saúde sobre o seu paciente. Há aqui uma manifestação de poder. Eu sei mais do que tu, eu tenho mais poder do que tu tens que me obedecer. Não é? E, portanto, isto tem consequências nefastas, como podem imaginar. Tem aqui outro exemplo, de acordo com o livro ou com o laudo, vocês estão com um processo de intumescência resultante de uma lesão inflamatória e necrose subcutânea. Ai meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Não se preocupe, é só um furúnculo. Portanto, é uma borbulha e isso pode ser dito de uma forma completamente diferente, está bem? Como vocês sabem. Depois, nesta linha, temos um outro modelo, que é o modelo de gestão coordenada de significados, que é baseado no conceito de atos da fala do filósofo Austin. Portanto, este modelo de comunicação foi desenvolvido por Barnard Peirce, só introduzindo e contextualizando aqui um pouco o modelo. Austin, que foi um filósofo, definiu o ato da fala como ações que desempenhamos através da fala. Portanto, a fala, no fundo, pode ser vista como, portanto, não só como uma descrição de algo, como de facto uma ação, e são ferramentas para colocar ações em prática. Portanto, são um modo de fazer as coisas e não um modo simplesmente de falar acerca das coisas, e dividiu estes atos da fala em constantivos e performativos. Os constantivos são os que descrevem, e quando estamos a descrever algo, isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Um fisioterapeuta que diz: o senhor vai fazer este tipo de tratamento, realmente ele pode ou não fazer o tratamento. É uma descrição. Vai fazer, mas ele pode nunca o fazer. Portanto, são os constantivos. E os performativos são aqueles que não necessitam de ser avaliados através da noção de verdadeiro ou falso, e são apenas a concretização da ação. Por exemplo, declara esta sessão aberta. Portanto, e estes atos, o que dizemos, são determinados pelo contexto. Portanto, não podem ser entendidos isoladamente, têm que ser integrados no contexto em que são falados, em que são emitidos. Este modelo, o modelo de Peirce, é chamado modelo atómico de Peirce, e propõe que cada um dos atos da fala, tal como um átomo, está contextualizado em diferentes está contextualizado por diferentes orbitais, por diferentes áreas, dimensões, que necessitam de ser tidas em conta para se compreender totalmente, para que eles possam compreender totalmente. Então, quais são as dimensões deste modelo? O eu, a relação, o episódio, e a cultura, tanto do emissor como do receptor. O eu só pode ser interpretado de acordo com o estado em que o self se assume. O estado do eu determina os atos da fala e as suas consequências. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma situação que é de muitos profissionais de saúde assumem uma espécie de
em relação aos seus utentes mais idosos, assumem-se como adultos e infantilizam o idoso. Portanto, é como se assumissem um papel de adulto e o idoso é uma criança. Obrigam-no a assumir esse papel de criança. Infantilizam através de atos da fala, através da forma como comunicam, infantilizam o utente idoso. Por exemplo, ainda há pouco tempo vi um vídeo sobre esta situação e que foi apresentado como algo positivo. A funcionária falava com a idosa de uma aparentemente de uma forma simpática, mas estava a infantilizar imenso a idosa e aquilo estava-me a fazer imensa confusão, precisamente porque está a assumem um papel de adulto e infantilizam o receptor. Portanto, e isso determina a forma como se fala, a forma como são emitidos os atos da fala. Depois as relações, pronto, também têm aqui esta componente de que estão dependentes do papel de cada um dos intervenientes, podem ser relações mais assentes no confronto, na cooperação, na sedução, e o tipo de relação que se estabelece entre fisioterapeuta e doente é refletido na construção de atos da fala, dos atos da fala, exatamente como o exemplo que eu referi há pouco, e portanto é preciso estar consciente do tipo de relação estabelecida nestas circunstâncias. Os episódios são rotinas comunicativas, identificáveis como unidades de comunicação pontuadas com início, meio e fim. Cada episódio de comunicação é constituído por um episódio anterior e por um posterior, pelo seu efeito, e quando esta sequência de episódios não é respeitada, quando a sequência não é de facto aquela esperada, as interpretações do que está a ocorrer podem de facto ser diferentes e isso pode gerar uma comunicação disfuncional. Também aqui a outra dimensão é a cultura, já falámos sobre isto, sobre a cultura e o impacto na comunicação. Também Peirce fala do papel da cultura na concepção e na compreensão dos atos da fala. Toda a comunicação ocorre num contexto cultural. Este contexto tem que ser tido em conta porque é determinante para a forma como o ato da fala é interpretado pelo receptor e também pelo emissor. Portanto, temos aqui em conta novamente as questões culturais. E para terminar, um outro conceito é o conceito de tirania linguística, que está também que é muito paralelo à questão do FISC, portanto, dos códigos restritos, dos códigos de pequena difusão, desculpem, nos códigos de pequena difusão, que é a tirania linguística, em que um dos interlocutores, por exemplo, o emissor, exige que o outro descreva os factos de maneira a que, segundo os seus próprios padrões. Portanto, em vez de perceber aquilo que o emissor pretende, em vez de perceber o emissor no seu contexto, neste caso o doente no seu contexto, quer que o doente descreva as situações segundo os seus próprios padrões, que são normalmente muito mais elevados e muito mais elaborados, e que o receptor não os conhece, não tem maneira de os conhecer, por isso mesmo é considerado uma tirania linguística. E, portanto, tanto na medicina como na fisioterapia, como em todas as profissões de saúde, isto pode acontecer e têm que estar atentos a esta tirania linguística, têm que estar atentos a que não ocorra, a evitá-la ao máximo. Pronto, tem aqui os principais conceitos da escola semiótica aplicados aos profissionais de saúde. Tem aqui a vossa bibliografia também, a maior parte dela é de fácil acesso e tem na vossa pasta de aula e pronto. Fiquem bem e até à próxima.